Olá, pessoal. Estamos aqui gravando o 19º episódio do podcast da Futura. Hoje com um tema um pouquinho diferente. Nós trouxemos as meninas da iBold, Marketing e Comunicação. Comunicação e Marketing. Comunicação e Marketing. E é um prazer recebê-las. Celiana, Luciana, tudo bem? Obrigado por terem vindo. Podem se apresentar, por favor. Primeiro, é uma alegria também poder estar aqui. A gente agradece seu convite, Oswaldo. Eu sou a Luciana, sou formada em comunicação visual e também em processamento de dados, justamente porque sempre gostei muito da parte de computação gráfica e naquele tempo lá, quando eu fiz a comunicação, não tinha, né, essa parte de computação gráfica. Então, fiz também processamento de dados e me encontrei bastante também nessa área, sabe, Oswaldo? Gosto bastante também da parte de lógica, de computação. E assim, com a vinda da internet, eu consegui interligar as duas coisas. Que legal. Né? A comunicação visual e também a parte de marketing. Depois, posteriormente, eu já trabalho há 30 anos na área de comunicação e marketing, mais de 30 anos. E, posteriormente, fiz também especialização em marketing, depois fiz o mestrado em administração e fiz a minha dissertação em marketing nas mídias sociais. E não sei se era para falar tudo já, mas eu já acabei falando tudo. Fala o que você quiser. E, assim, eu conheço a Luciana faz muito tempo já. E vou confessar uma coisa, você sempre foi uma das melhores alunas da classe, viu? Por isso que você se deu bem aqui, porque a gente ficava perto dela para tirar cola, sabe aquelas coisas? Sim, que isso, só. Verdade. Muito bom. Obrigado, Lu. Celiana? Oswaldo, é uma alegria, é um prazer estar aqui com você. E eu entrei na comunicação em 1997, oficialmente. Porque eu falo oficialmente porque toda a trajetória que a gente tem na vida, ela também conta. Quando a gente vai ficando mais experiente, a gente percebe que tudo é conectado, né? Tudo se conecta. Aí, ao longo desses anos, eu fiz MBA em Marketing e Negociação. Recentemente, o ano passado, no final do ano, eu concluí a graduação de Português e Inglês. Assim, porque eu acredito que assim, a gente vai agregando na nossa trajetória profissional, né? E as minhas áreas de estudo hoje, elas são comunicação persuasiva, que eu gosto bastante, comunicação não violenta, comunicação de marca e storytelling também, comunicação humanizada. E, assim, eu acredito muito mesmo no poder da comunicação para transformar vidas, para transformar empresas, pessoas e para transformar o mundo. E aí você pode falar assim, Celiana, você é muito... Nossa, como você é pretensiosa, garota. O mundo, eu acredito que a gente começa no nosso mundo. É verdade. Na nossa casa. Acho que a primeira é uma das nossas lideranças. Primeiro, a gente conseguir se comunicar corretamente, conseguir, assim, liderar dentro da nossa casa. E depois a gente vai reverberando para as outras pessoas, para o mundo, para quem está em volta. Fazemos a nossa parte, né? Depois o mundo é uma consequência do que cada um faz, né? Então, eu acredito muito mesmo na comunicação como força. Eu gostaria de colocar para o pessoal que nos vê e nos ouve, por que eu trouxe vocês aqui. A história da Futura, ela se mistura um pouquinho com a minha história pessoal, porque quando eu era adolescente, eu sempre sonhei em ser engenheiro e sempre teve na minha cabeça que se um dia eu tivesse uma empresa ia chamar Futura. Eu não sei por quê, mas estava sempre dentro de mim isso. E a Futura vai fazer 8 anos agora, esse ano aqui em junho, vai fazer 8 anos. E eu fui percebendo ao longo do tempo que a empresa vai tomando um rumo que às vezes escapa da sua mão. As coisas vão escapando da sua mão, né? E eu precisava trazer para dentro da empresa alguma coisa humana nessa área de comunicação. A gente teve uma experiência muito boa com a outra agência que trabalhava conosco, a gente aprendeu demais com eles, mas assim, revelando aqui para vocês, foi uma alegria muito grande a hora que eu consegui conversar com a Lu primeiro, que foi quem eu tinha o primeiro contato, e falar assim, bom, eu vou conseguir trazer as meninas para dentro da minha empresa. Então, quero confessar que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, a gente poder comentar um pouco da história de vocês, falar um pouquinho de comunicação, de marketing, que é um tema que vocês dominam. Então, obrigado mais uma vez. E eu queria saber como nasceu a iBold.
né? Vocês se conhecem, acho que há muito tempo. Eu queria saber, fruto de quanto tempo vem essa história de vocês? A gente trabalhou numa instituição durante 17 anos juntas. E quando a gente estava lá, a gente já sonhava em ter uma empresa nossa. E a iBold nasceu em 2016, então ano que vem já vamos fazer 10 anos. E assim, também pela experiência que a gente tinha de trabalhar junto, que a gente já sabia, né, que a gente já se dava super bem, e também quando a gente era cliente também nesse momento que a gente trabalhava nessa instituição e de agências muito boas. Sim. Da região, de Campinas, de São Paulo. E a gente sentia também que, assim, apesar das agências serem muito boas, que a gente às vezes ficava um pouco assim, a agência não comprava toda a... Como é que eu vou dizer? O programa de necessidades. Como se assim, vou fazer essa campanha, ok. Mas não estava junto com a gente ali o tempo todo. E aí a iBold nasceu assim dessa necessidade. A gente fala até que a gente não é uma agência tradicional, que a gente quer ser a área de marketing do cliente, o braço de marketing do cliente. Até a gente brincou que vocês iam ter uma cadeira lá dentro do escritório, né? Quando precisassem, né? Essa é a nossa ideia, né, Celine? Sim, sim. De tá mais junto, de estar bem próximo, né, do cliente. E a iBold nasce assim com nosso desejo, que a gente gosta muito de estratégia também. Porque não adianta você fazer em comunicação, em tudo que você vai fazer na vida, fazer de qualquer forma. Tem que ter estratégia. E na comunicação também. Né? Você pensa que vai fazer... A gente se comunica o tempo todo. A gente usa a comunicação, puxar um pouco a sardinha para a comunicação. A gente se comunica o tempo todo. Se a gente não usa estratégia para se comunicar, uma comunicação assertiva, você não atinge os seus objetivos. Sim. Então, foi isso. A iBold tem um pouco a ver com isso. Porque a gente queria trabalhar com estratégia. E a gente, quando a Lu conta essa história, né, tá contando esse nosso começo, é que às vezes faltava essa estratégia, faltava nessas agências, a gente percebia, deles estarem juntos ali com a gente, nesse sentido. E então só que ao longo desse processo a gente percebeu também que o nosso cliente ele queria eles queriam a parte tática e a operacional. Então a gente acabou assim abraçando essas frentes, né? Trabalha muito com estratégia, com a parte tática e a operacional. Isso. E assim, vocês deve ser um aprendizado, né? Porque vocês trabalham com vários segmentos, né? Outras empresas e vocês acabam tendo que entender né, a lógica, a estratégia, o desejo. Você tem que participar do dia a dia da empresa até para poder elaborar tudo isso, né? Vocês trabalham com quantas empresas hoje lá dentro da iBold? Assim, de clientes fixos, a gente tem acho que uns 15 mais ou menos, né? Cada um no segmento. Assim, tem alguns segmentos que a gente tem mais de um, por exemplo, a parte do agro, a gente tem, acho que uns 5 clientes, né, nessa área. Mas, assim, é bem variado. E é bem legal porque a gente mergulha no universo do cliente e a gente aprende muitas coisas mesmo. Porque a gente quer transmitir também, não é só sobre o segmento, a gente quer transmitir a autenticidade do cliente. Então, a gente conhece também os valores, né, da empresa, essa parte do autêntico, do que é verdade na empresa. Porque é isso que, no fim das contas, vale. O que vende, né? Assim. Então, mas é muito legal mesmo. A gente está em universos assim diferentes. Um aprendizado assim, muito grande. Imagino. E quais são os pilares na comunicação, na opinião de vocês? O que faz com que a comunicação realmente seja total, plena para uma empresa? Acho que é uma pergunta bem abrangente. É aberta, né? Aberta. Bem abrangente. Eu vou colocar aqui, aí a Lu pode completar, se ela... eu acredito assim, a comunicação, a primeira questão, uma boa comunicação, para ela ser assertiva, ela precisa assim, ser intencional. Você precisa ter intencionalidade para poder que a sua comunicação seja assertiva. E para que ela seja autêntica também. Porque não adianta eu comunicar... eu chequei hoje, agora todo mundo tem voz na internet, né? Então, eu gostei dessa empresa aqui, então eu vou comunicar como ela faz. Não, isso não vai soar verdadeiro. Isso vai soar falso, né?
Então, assim, esse, para mim, são um dos pilares. E eu tenho uma outra questão que muita gente, às vezes, não imagina que um bom comunicador seja uma empresa e seja uma pessoa. Ele é um bom ouvinte. Então, tem que ser um bom ouvinte. Um bom comunicador, esse é um princípio, assim, daqueles... um princípio básico. Um bom comunicador, ele deve ser um bom ouvinte. Isso vale para a empresa e para as pessoas também. Dúvida, e para as pessoas. Porque você tem que ouvir seu cliente, você tem que ouvir hoje nas mídias sociais, você ouve, a pessoa vai lá, ela deixa a opinião dela sobre o que ela pensa sobre o seu negócio. E reverbera muito isso. Muito. Hoje o nível de abrangência da internet está... Eu gosto de fazer uma analogia assim, quando você coloca algo na internet que é negativo... Por isso que por essa razão, por esse motivo que a gente tem que ter cuidado com o que escreve lá. Então, se você coloca na internet algo negativo, é como você jogar pena de um telhado. Você nunca mais consegue pegar essas penas. Então, é um pouco isso. E você, Lu, o que você pensa sobre? Eu concordo totalmente com a Celi. Eu acho que a questão da comunicação humanizada também, que é nosso objeto de estudo, né? Que cada vez mais as marcas têm que ser autênticas, né? E humanizadas. Por quê? Porque é isso. Porque você não consegue sustentar por muito tempo você ser imitando outra pessoa. Explica um pouquinho para nós o que é comunicação humanizada. Eu sei, porque já fui estudado disso lá por vocês, mas explica um pouquinho para o pessoal. O que é comunicação humanizada? É você ter cuidado com o que vai falar, é você estar transmitindo uma ideia de uma forma humana, não de uma forma robótica, de uma forma... E hoje, com a inteligência artificial, mais ainda é que a gente tem que prezar por essa comunicação que tem valores, que tem história, que tem empatia... Né? Todos esses elementos que são importantes para você construir essa conexão verdadeira com o seu cliente. Porque você tendo uma conexão... na verdade, você compra de quem você confia, tá certo? É verdade. Então, você tem que ser transparente. Você tem que se comunicar de uma forma que você consiga... gerar essa confiança na outra pessoa. Né? De uma forma humana. De uma forma humana. A pessoa vai entender, o seu cliente vai entender como você é, e a partir disso, né, os valores são mais ou menos os mesmos, e aí eu vou me aproximar para poder vender o meu produto, o meu serviço. Isso, exatamente. E o humano, a gente tem que lembrar que ele tem qualidades, mas ele também tem pontos a serem melhorados. Então, é uma marca que a gente acredita, não é aquela marca, ela é 100% perfeita. Porque não existe essa perfeição. E nós, seres humanos, não somos perfeitos. Exato. Então, as marcas também não são. E essa questão de usar a humanização, grandes marcas usam isso. E elas conseguem se conectar mais com os seus públicos, né? Dá alguns exemplos para nós. Várias. Coca-Cola usa. Várias. Pizza Hut. Olha, quem mais? Muitas dessas grandes aí, Apple, elas usam a comunicação... humanizada. Usa... Para você poder se aproximar da marca, né? Você consegue se identificar pessoalmente com a marca, por isso, né? Domino's. Nós tem muitas, Oswaldo. Essas grandes marcas, você sempre pensa assim, tem algo por trás. Sei. Porque antes, quando você pegava a comunicação também de uma empresa, era uma coisa muito rígida, né? Era aquela linguagem corporativa, era aquela coisa... E ninguém gosta de ser tratado desse jeito. Sim, é verdade. Né? Então, você pode ver até os chatbots ou coisas assim automáticas que eles mudam também, não é aquela coisa toda robótica. Tem uma linguagem diferente, assim, porque as pessoas querem ser tratadas de uma forma assim diferente, não com aquela coisa robotizada ou muito formal demais, né? Entendi. Agora sim, aconteceu com a gente, né, com a Futura. Vocês chegam numa empresa farmacêutica. E aí vamos fazer o trabalho com eles. Como é que começa tudo isso? Explica um pouquinho como é que começa o trabalho da iBold com uma empresa que acabou de chegar com vocês, uma indústria farmacêutica que quer fazer um trabalho de comunicação. Como é o primeiro processo? Quais são os passos da iBold para esses clientes? A gente gosta de mergulhar para entender
como essa empresa. É claro que a gente só consegue entender o todo de alguém, a gente convive com alguém, às vezes não conhece o todo, mas assim, na convivência. Mas para dar esse pontapé, para iniciar, a gente gosta de fazer entrevistas, então a gente faz entrevistas e aplica os estudos que a gente usa, né, de arquétipo de marca, personalidade de marca, e para poder conhecer um pouco e posicionando ou reposicionando a comunicação dessa empresa e analisando assim, ela está se comunicando como ela poderia, ela está usando a comunicação a seu favor para melhorar o que ela tem para mostrar ao mundo o que ela tem de melhor. Então, a gente começa fazendo essa análise, né, com os clientes. Que é um diagnóstico completo. Um diagnóstico, né? Sim. Você responde em 400 mil clientes. Isso, com encontros pessoais e remotos. E a partir daí, vocês fizeram o diagnóstico, já entenderam a empresa, já entenderam quais são as deficiências, já conversaram com a alta direção para saber o que eles pensam da vida, do negócio, como eles querem. E a partir daí, vocês elaboram uma estratégia. Sim, estando tudo alinhado. Porque eu escutei estratégia 400 mil pessoal, nós vamos ter que ter estratégia. Porque tudo é uma estratégia. Tudo tem, sim. Né? Você tem que ser intencional mesmo. A estratégia é intencionalidade. Você não faz só por fazer. Né? É aquela coisa assim, eu quero ficar com a barriga tanquinho, um exemplo. Eu tenho que ter intencionalidade de ir para a academia. Eu tenho que ir. E consistência. E consistência, e de fazer aquilo várias vezes. Então, com a comunicação não é diferente, nem com o marketing. Né? A gente tem que usar isso, desses recursos. E aí, depois de tudo alinhado e aprovado, a gente vai implementar tudo isso. Né? E quando vocês encontram resistência na alta administração, Oswaldo, vocês precisam mudar a posição da marca para cá, vocês estão... Mas espera um pouquinho, vocês chegaram agora, já estão querendo me dizer como eu tenho que fazer, que eu estou do lado errado, que eu tenho que estar na contramão. Como é que funciona quando tem esse choque com a alta direção? Com uma comunicação bem humanizada. Uma estratégia ótima. Tudo diálogo, né? E mostrando com números, né? Não só com falas vazias e mostrando realmente qual é o melhor caminho. Agora, eu não sei, acho que a gente... E porque não tem nada imposto, né? A gente não impõe nada. A gente tem cliente... Porque na comunicação você tem várias ferramentas. Por exemplo, a comunicação persuasiva é uma ferramenta que você pode usar e a gente sempre tem que analisar o contexto para poder usar cada tipo de comunicação. E a gente tem cliente que não gosta de usar nada de persuasivo. E a gente respeita muito isso. Sim. Porque eu não posso ser, assim, agressivo, colocar algo que não tem a ver com a personalidade dele, com o jeito de ser, com a empresa, com a cultura, com os valores. A gente não pode fazer isso. A gente é contra ser assim. A gente não gosta que a gente tenha de fazer algo que nos agrida enquanto ser humano. Então, a gente não vai querer fazer isso com o nosso cliente. Então, a gente respeita muito isso. E, geralmente, dá certo, né, Lu? Tem dando certo. Dá certo, sim. É tudo na conversa, né? Porque não pode soar falso, né? Sim. Então, tem que ser algo que faça sentido para o cliente também. Sim. Ele tem que ser convencido por ele mesmo que o caminho tem que ser aquele, né? Tem que fazer sentido. E não imposição, né? E pode ser outro caminho também, né? Sim. Então, tem sempre os dois lados. Sim. Então, o diálogo é bem importante, assim, nesse sentido, né? E a Covid? A Covid mudou o rumo da Ibold? Ensinou muita coisa para vocês aprenderam a trabalhar de uma outra forma? Conta para nós um pouquinho. Olha, Oswaldo, foi uma época que a gente trabalhou demais, né, Celine? Sim. A gente falava, gente, tá todo mundo assistindo série, fazendo coisa e a gente tá trabalhando. É verdade. Porque aí todo mundo foi para o online, né? A gente já tinha experiência, porque a gente tinha empresa desde 2016. Então, a gente já trabalhava com online, a gente já trabalhava com curso, com lançamento de curso. E aí, de repente, foi uma avalanche. A gente trabalhava, assim, de dia e de noite, né, Celine? Foi uma coisa, assim... Tivemos, claro, aprendemos muito, como assim, a gente sempre fala que a gente quer continuar aprendendo ao longo da vida, até, né? Então, essa nossa área, inclusive, muda muito, então a gente tem que estar sempre estudando bastante. Mas, sim, tivemos um grande aprendizado, conhecemos, né, muitas pessoas, ganhamos clientes de outros lugares que não só daqui, né, Celi? Sim. E hoje a nossa empresa é totalmente remota.
E foi uma mudança de chave para vocês também na Covid? Porque para a Futura foi. E para muitas pessoas que sentaram aqui conversando com a gente, a Covid, apesar da desgraça mundial, né, um negócio catastrófico, comercialmente foi um negócio muito bom para muita gente, porque as pessoas quiseram ficar mais em casa, valorizaram mais seu espaço, Sim. quiseram mexer no fundinho, reformar o escritório, ou de repente vir de São Paulo para cá, morar em casa, trabalhar aqui de casa. Então, para nós, para nossa área, foi muito positivo nesse aspecto. Sim, diz que a Covid, assim, na comunicação, ela acelerou comunicação e marketing mais de 30 anos. E a gente percebeu isso, porque mudou-se o nível de consciência das pessoas em relação à internet. Muitas barreiras foram quebradas na Covid. A questão de compra, a questão de perceber a importância do marketing, né? Porque hoje as pessoas falam marketing digital. Não, é marketing. Marketing é marketing. Não tem marketing digital, né? ou mas, analítico. Assim, ela conseguiu dar esse salto, rompeu-se com a Covid, né? Uhum. Eu vejo foi um momento muito triste enquanto, né, mundo. No entanto, para essa área da internet foi A gente aprendeu muita importante. coisa, né? Sim. A estratégia muda o jogo. Eu peguei isso lá na iMold. A estratégia muda o jogo. Marcou demais isso para mim. Muda mesmo, Fala, Oswaldo. Lu. Porque vamos pegar um exemplo aqui de um nicho de vocês, por exemplo, dos arquitetos. Não acho que o maior ativo dos arquitetos é o portfólio, certo? Sim. Mas não é só ficar postando o portfólio ali. As imagens. Por exemplo, vamos pegar o Instagram como exemplo. Vou fazer lá uma vitrine, só postar mais. E aí? Se você não tiver estratégia, você pode estar só lá com a vitrine e, de repente, você não tem nenhum contato de ninguém. Então, assim, a estratégia é muito importante no negócio. Muda completamente o jogo. Faz todo sentido, né, Celi? Faz. Então, a pessoa que está lá, voltando para esse exemplo do arquiteto, a pessoa que está lá seguindo, ela quer saber quem é a pessoa que está atrás daquela marca. Ela quer conhecer os valores, as histórias, né? Então, a gente sempre fala, é importante aparecer. Lembra? A gente falou até para você também, né? Como é importante estar lá, né? Então, desenhar a estratégia para cada cliente, com certeza muda o jogo. Porque também não a gente faz estratégias bem customizadas. Então, assim, dependendo do objetivo do cliente, da necessidade do cliente. Do tamanho. Do tamanho do cliente. Claro. Exatamente. Muito bom. Estou aprendendo muito aqui, comunicação. Deixa eu pegar mais uma pauta minha aqui. Uma pergunta muito boa que eu anotei aqui. A gente faz o diagnóstico, elabora a estratégia, apresenta o plano. Nós vamos fazer isso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Como que a gente afere esse resultado? Como a comunicação interfere na empresa e como a gente consegue ter esse indicador para dizer assim, nós implantamos uma estratégia de comunicação, deu certo, a partir daqui a empresa tinha resultado X, passou a ter resultado X mais tanto. Isso é um indicador comercial ou um indicador de comunicação? Eu acho que tem várias maneiras, né, de medir isso. No digital, isso facilita bastante porque tem dados, né? E hoje a gente tem muitos dados. Então, dependendo dos KPIs que a gente coloca, a gente tem como aferir quais são os resultados do digital. Mas tem o também que não é tão tangível, que é a imagem da marca, né? Isso, tem toda essa outra parte exatamente. que não é tão tangível. Mas, assim, a maior parte dá para medir por números, principalmente no digital. Tá. Acho que... Pelos insights, pelo público. Pelo público, pelos contatos, né? E vocês normalmente têm esse feedback dos seus clientes?
Temos. Vocês procuram esse feedback? Como é que tá? A gente Sim. começou o trabalho há 6 meses, há um ano. Sim, e a gente também confronta os nossos dados com os deles. Então, por exemplo, porque tem principalmente no digital, tem coisas que a gente consegue aferir. Porque quando a gente está, por exemplo, com uma campanha em andamento, então vamos supor que é uma campanha de mensagens. A gente consegue aferir lá quantas mensagens o cliente recebeu ou quantos leads, né? Mas aí a gente volta para o cliente falando, olha, os números que eu tenho aqui são esses, confere com o que você está recebendo aí. Como é que tem sido esses contatos? Isso, né? legal. Esses contatos têm sido só leads assim que não são bons, porque aí a gente tem que mexer em público e tudo, né? Principalmente isso quando a gente está com uma campanha, né? Rodando. Eu recebi aqui, numa ocasião, o Fabinho da Pimenta Digital. Vocês conhecem ele? Fabinho Conheço Liano. assim de nome, né? É um cara assim, tem uma cabeça muito legal. E ele estava me contando uma história de um cliente dele. O cliente dele era dono de uma pizzaria. E o cliente foi até ele e falou assim, viu, eu preciso aumentar o meu número de clientes, porque o movimento da pizzaria caiu assim, caiu assado. Aí o Fabinho estava contando assim, mas quantos clientes você tem? Lá no meu cadastro tem 2.000. E quantas vezes você perguntou para o seu cliente por que ele parou de pedir pizza para você? Por que você quer novos clientes se você tem 2.000 clientes cadastrados e sequer fez um trabalho, né, com o seu cliente que já existe, que já consumiu o seu produto e que poderia voltar, você não precisa de mais gente. Você precisa fazer um trabalho de revisitação de todos eles, que é uma estratégia. Tem aquilo que você está falando. É voltar, é checar, é acompanhar, é fazer esse trabalho, né? De repente você passa um orçamento e nunca mais fala com o cliente. Lu, passei um orçamento para você, como é que é? Você gostou, não gostou? Você tem alguma dúvida? Deixa passar assim. Quer dizer, perde o cliente entre os dedos, né? E assim, utilizar o cliente que já é seu cliente, que já te conhece, você conseguir vender para ele novamente. Exato! Você tem, se a gente colocar em termos de custos, é muito menor do que você você conquistar um outro. outro cliente. É lógico. Né? E o cara falou assim, não, beleza, eu não vou precisar mais do seu, eu já entendi tudo que eu tenho que fazer. Então é isso, né? Quais são as tendências da comunicação para os próximos anos? Vocês acham que vão surgir novas ferramentas de mídia digital? O que vocês imaginam no futuro breve aí? O que a gente tem visto assim de tendências é que está só se consolidando o que já vem vindo há algum tempo, que é justamente essa comunicação autêntica, que mostre também essa parte de vulnerabilidade, a comunicação humanizada. Isso tem vindo com muita força e, assim, algo que você mostre também... Não precisa ser tudo bonitinho, tudo arrumado. Porque mas nunca é. Porque nunca é. Mas tem que ser verdadeiro. Tem que ser a verdade. A verdade é que vende. A verdade né? vende, exatamente. Essa Não frase é muito boa. A verdade vende. É que vende, é isso. Então, e também a questão de contribuição. De você também dar a sua parte... Né, de você não querer ali só estar vendendo. Você contribuir também com as pessoas. As pessoas querem marcas também que tenham causas, né, que gerem assim algo Transcendam a mais para a comunidade. Exatamente. Contribuam com o mundo, principalmente com o essa planeta. nova geração que vem vindo, que é a geração Z, né, que agora está consumindo, são pessoas que olham muito essa questão. Sim. E que a gente aprende muito com eles também. Né? Muito. Eu aprendo muito com os meus filhos. Aprendo. Exatamente, eu também. E assim, né? Não tenho pelo contrário, mas não tenho mínimo constrangimento de repente perguntar uma coisa que, teoricamente, eu, por ser pai, deveria saber e não sei. Sim. Filho, o que você acha disso? O que você me fala daquilo? Minhas noras, e eu pergunto, e eles me ensinam. Sim. E a gente precisa aprender, precisa ter cabeça para poder precisa aprender. Precisa estar aberto, né, para aberto, aprender. Se a gente estiver aberto para aprender, a gente aprende com todo mundo que está ao nosso redor. Verdade, é verdade. E vocês acham que o Instagram ainda é a ferramenta mais importante, mais assim, abrangente da comunicação digital? Aqui no Brasil, as pessoas gostam muito do Instagram. Outra ferramenta que ganha bastante força foi o LinkedIn. LinkedIn. O ano passado, nos últimos anos.
Mas o Instagram, ele é uma vitrine, né? Se você não, as pessoas elas não buscam muita gente, dependendo da geração e da idade, ela não vai buscar no site, ela vai saber, ela vai buscar se tem o Instagram e como está no Instagram, o que tem ali. Né? Você sabe Então, como é que a ferramenta diferencia uma pessoa que tem mais de 50 mexer no celular e quem é mais jovem? Se a pessoa está com uma mão só, é que tem mais de 50. E as que digitam com as duas. Porque eles são nativos digitais, né? Nasceram assim, né? É. Nasceram assim. Agora, você falou dessa questão de geração, como é importante, né? Essa troca de geração, esse contato com as diferentes gerações nos impulsionam desde que você esteja com a mente aberta, como você falou. É um negócio para tão poder rico. É um negócio tão rico aprender. sentar com alguém mais Sim. novo, né? E a pessoa te explicar, não, funciona assim, funciona assado. Eu tenho 2 filhas, elas têm 11 anos. Elas me ensinam muito e a gente tem que estar disposto. Eu tenho sobrinha de 3 anos. Você também, embora não seja na parte de informática ainda, assim, né, da internet, enfim, mas assim, ela ensina, né? A gente tem que estar com a mente aberta. Qualquer pessoa, a gente pode aprender com qualquer pessoa. É verdade. Né? E o LinkedIn tem um viés mais comercial do que o Instagram, né? O LinkedIn é mais negócios, né? Sim. E será que ele já foi formado para isso? Para não ser uma rede social e sim uma rede de negócios? O que acontece com as redes, assim, com as mídias sociais? Elas vão mudando ao longo do tempo. Quando o Instagram surgiu lá no começo, ele era uma mídia social para imagens. Então, era só fotos. Uhum. E ao longo do tempo, de cada período, ele vai mudando. E hoje a gente tem de tudo. Entraram os vídeos, os cortes, enfim. Vão entrando outras formas de comunicar a mensagem, de outras formas de passar a mensagem. E o LinkedIn, eu acredito que acontece a mesma coisa. Ele nasceu com essa característica do profissional, uma rede profissional para profissionais. No entanto, ele também se vai percebendo no dia a dia a utilização dele, que as pessoas vão trazendo outras pitadas. A mídia ela não é estanque, ela não é algo que fica quadradinho ali, ela vai sendo formatada, ela vai mudando conforme. E é impressionante a velocidade de crescimento nisso, né? É um negócio espantoso, porque às vezes você vê um adolescente de 19 anos, milionário já, por conta de ter não sei quantos milhões de seguidores e de vender a imagem, de vender a marca, através das mídias sociais, né? E o LinkedIn, por incrível que pareça, é uma das redes mais antigas. É verdade, nasceu bem antes do Instagram, né? É bem antigo e começou realmente com essa questão mais bem do profissional, né? Eu vi uma coisa lá também no site de vocês, no Instagram de vocês. As cores se comunicam. As cores se comunicam. Achei bem legal. Até vi também umas cores. Conta um pouquinho mais disso para mim. É porque cada cor transmite algo. Então, existem estudos sobre a psicologia das cores. E a gente, quando vai assim, desenvolver uma marca, que a gente também trabalha muito com essa parte de branding, né? Quando a gente vai desenvolver uma marca, isso assim, faz todo sentido. Quais são as cores que têm a personalidade daquela marca? Como é que aquela marca quer ser vista? Como é que ela quer ser percebida? E isso entra não só nas formas, também são importantes, mas as cores são muito importantes. E vocês conseguem aliar isso com a personalidade da empresa, por exemplo? Tipo assim, vocês analisaram a marca da Futura e vocês falam assim, tá ótimo, não vamos mexer, porque tem tudo a ver com vocês. Exatamente. Isso é uma sensibilidade ou é um estudo, uma técnica? Não, é estudo. É estudo, é uma ciência. É uma ciência. Legal, isso eu achei muito legal. É muito legal. E eu li também sobre as cores, por isso que eu perguntei. Eu li lá no... As cores transmitem, né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho desse, de branding, né, de construção de marca, a gente também tem todo um questionário específico que a gente passa também para a pessoa, para a gente chegar nas formas, nas cores, nas fontes. Então, tudo é estudado. Por exemplo, quando a gente fala em fontes... As fontes redondas transmitem coisas diferentes das fontes mais quadradas. As fontes que têm serifas são diferentes também. Então, cada uma transmite uma coisa. Uma é mais descolada, a outra é mais formal. Então, por exemplo, a de jornal, você vê que tem serifa, elas são fontes mais sérias. Então, na verdade, tudo transmite. Tudo é comunicação. Tudo comunica. Tudo é comunicação. Tudo comunica. E tudo tem uma estratégia. Já aprendi isso também. Você vai se comunicar, tem que ter uma estratégia, porque estratégia e comunicação tem que estar entrelaçados.
Não é isso, Celi? Sim. E assim, tudo comunica, inclusive o silêncio. Inclusive o silêncio. É verdade. Real. E dentro das empresas, vocês já chegaram a fazer algum trabalho assim, em company? Nós vamos fazer um trabalho de estratégia de determinado produto ou de determinada campanha e nós vamos ter que entrar dentro da sua empresa e comunicar com o seu público, com a sua equipe, para poder implementar isso de forma mais efetiva. Isso já aconteceu lá dentro? Sim, sim. E, inclusive, assim, a gente tem empresas que a gente trabalha a comunicação interna. Não é com a comunicação externa, porque a mídia social, o Instagram, por exemplo, o LinkedIn, ele é parte só de uma estratégia de comunicação e marketing, né? A gente tem muitas vertentes, muitos canais e ferramentas aí para trabalhar. Então, a gente tem um cliente que a gente só trabalha a comunicação interna. A gente fez todo um estudo, um diagnóstico, o que estava precisando naquele lugar, o que precisava ser falado pela direção, o que não estava sendo falado pela direção, como trazer com a comunicação e o marketing os funcionários mais próximos, união. Então, dá para trabalhar muitos aspectos. Que legal esse depoimento, não sabia. Sim, que legal. sim. Foi uma necessidade que o cliente Sim, teve. Porque quando a gente a gente trabalhou com empresa, né? Antes de ter a iBold, a gente trabalhava com a comunicação interna também. Sim. Que legal. Então, a gente teve depoimento toda essa bacana. experiência, esse Deve ter sido muito aprendizado. rico para vocês, né? Porque Tem sido, Se né? tem, que a gente sido. é. A gente criou um veículo interno, um informativo Sim. para os funcionários. E também, a gente também, assim, vai em loco de alguns clientes que têm essa necessidade e faz workshops, porque às vezes o cliente ele quer melhorar a forma que eles se comunicam entre eles ali, né? Porque com uma boa comunicação, com as palavras corretas, com as palavras adequadas, você consegue ser mais assertivo. Sim. Você consegue abrir portas, como fechar portas também. É verdade. Então, a gente faz esse trabalho de ir em loco, fazer workshops para poder estreitar esses relacionamentos, para que as pessoas percebam a importância de tratar o outro com empatia, com respeito, porque comunicação diz respeito a isso também, Sim, né? sem Empatia, dúvida. respeito. E vocês, assim, o que vocês pensam no futuro da iBold? Porque vocês são as sócias, as donas, e não tem mais ninguém, né? Estamos falando com as donas. Tem mais alguém lá dentro? Não, né? São só vocês duas. Não, né? a gente tem equipe, Vocês né? têm equipe externa? Temos Ah. equipe. Inclusive, assim, é muito interessante porque como a gente definiu esse modelo remoto, nossa empresa é remota, a gente tem colaboradores, a gente tem uma pessoa que é de Belém, a gente tem uma outra pessoa que é do Rio de Janeiro. Nossa, que legal, Então, não assim, sabia. é muito legal porque a gente traz também um pouquinho dessa diversidade, né? Não só de idade diferente, Cultural, mas né? cultural. Então, é bem legal. E o que vocês têm como objetivos e metas para a iBold agora nos próximos... Eu não sei se vocês pensam na estratégia de médio, curto prazo e longo prazo. Eu penso. Daqui a 3 anos eu quero estar assim, daqui a 5 anos eu quero estar assado. Vocês já fazem isso lá dentro também, internamente? A gente faz, né? Mas hoje em dia, assim, não dá para ter um planejamentos longos, assim, 5 anos. Eu acredito que não dá, porque o mundo muda muito. No entanto, nós temos, sim, a poder, assim, contribuir mais, porque a gente tem um propósito muito forte. Então, a gente quer contribuir mais com as pessoas, né? Então, esse é um dos vieses que a gente está traçando nossas... assim, a gente está, como eu posso dizer, subindo esse degrau para poder se dedicar um pouco mais a esses projetos que a gente gostaria e hoje não consegue muito, que é trabalhar, contribuir mais. Contribuir mais com as pessoas. Com as pessoas. Para mudar o mundo. Sim. Para fazer a sua parte. Justamente. Que legal. Meninas, foi um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do espaço. A Futura está sempre junto, né, com vocês em tudo que vocês precisarem. Vocês têm nos ajudado muito lá dentro a entender um pouquinho mais o que é comunicação, o que é estratégia, como usar essa ferramenta para determinadas ações. Então, eu estou muito feliz e agradecido de vocês estarem aqui com a gente hoje.
E a gente também, Oswaldo. Uma alegria poder estar aqui nesse bate-papo com você, essa oportunidade da gente estar aqui. Assim, muito obrigado mesmo. E tem sido muito legal também trabalhar com você, trabalhar com o Rafael. A gente tem gostado bastante de estar junto, de estar mais próximo. Que bom. A gente agradece, eu agradeço a oportunidade. Tem algo curioso. Meu pai, quando eu era criança, quando eu era criança, eu gostava muito de plantas. Sabe que saíam nos jornais? Sim. Então, eu brincava muito com aquilo. Eu colecionava essas plantas. E meu pai queria que eu fosse arquiteta, porque ele foi da área da construção. Sim. E eu não fui, eu fui para comunicação. Mas a vida tem aquela estranha maneira de fazer a gente voltar. De alguma forma, a gente acaba trabalhando, que a gente tem clientes que é designer de interiores, a gente teve clientes arquitetos. Então, assim, da área da construção, né? Nós temos, então, assim, de repente, você acaba voltando a trabalhar com aquilo que eu sempre gostei dessa área, assim, lá da infância que eu brincava, mas você tem uma outra maneira de contribuir com aquela área, né? Legal. Eu agradeço a oportunidade, foi uma honra, Oswaldo, Muito obrigado a vocês. Pessoal, até a próxima. Obrigado.